Vocês estão prontos? Então abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. E nós vamos ler os versículos 22 e 23. O texto sagrado diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que começar por Romanos 6, 22 e 23? Em primeiro lugar, porque no versículo 22, ele fala de um fruto para a santificação. E santificação é o nosso trilho, né? É o nosso tema, é o nosso foco a ser trabalhado e desenvolvido aqui. Mas unir o versículo 22 ao 23, que obviamente é uma continuação, é parte do mesmo raciocínio, tem o propósito de mostrar que santificação não é um assunto desconectado de salvação. Quando nós lemos o verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, é óbvio que ele está falando a respeito de salvação. No entanto, muitos crentes acreditam que salvação é uma experiência a ser vivida na hora da conversão, e que santificação é uma outra experiência a ser vivida depois, na fase do crescimento espiritual. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Santificação é um dos aspectos da salvação, é obra da salvação. No momento que alguém se converte, ele está vivendo uma experiência de santificação. No momento que ele passa para uma fase de crescimento, ele está vivendo outra etapa da santificação. No momento em que o Senhor Jesus vier, voltar, para completar, né, aquilo que eu gosto de chamar de, para vivermos o desfecho de toda a obra da redenção, ainda haverá uma etapa de santificação. A etapa, né, inicial, essa do meio, a final, todas elas compõem um grande projeto de Deus para a santificação do homem. Então eu quero que a gente possa olhar para essas coisas juntos. Mas a outra razão de ter escolhido Romanos 6, 22 é porque nesse versículo Paulo consegue conjugar os três tempos verbais. Nós temos aqui no início declarações que estão conjugadas no passado, depois no presente, depois Paulo aponta para o futuro. Isso nos ajuda a entender o que no tópico 1 aí da apostila nós estamos chamando de enxergando o quadro todo. A ideia é que a gente consiga enxergar um processo com todas as suas etapas. Isso envolve os tempos passado, presente e futuro. Quando Paulo diz assim ali no versículo 22, libertados do pecado, ele está conjugando isso no tempo passado. Transformados em servos de Deus, pretérito, está falando de algo que já aconteceu. Mas logo depois ele usa a frase, tendes o vosso fruto para a santificação. Então quer seja aí a conjugação do verbo ter, quer seja referindo-se à santificação como um processo que ainda está em andamento, Paulo agora transiciona para o tempo presente. Mas depois quando ele diz, e por fim, a vida eterna, apontando para aquilo que nos aguarda lá na frente, ele agora começa a sinalizar o futuro. E tanto a obra de salvação, como santificação, como um aspecto da salvação, ela envolve esses tempos, né? Eu gosto de me referir a eles como os tempos da nossa experiência de salvação, os tempos da nossa experiência de santificação. Um dia desse um rapaz me perguntou, pastor, às vezes eu fico meio confuso quando eu estou lendo a Bíblia. O que parece que em algum momento salvação está conjugado no tempo passado. Tem hora que salvação parece estar conjugado no tempo presente. Tem hora que salvação parece estar conjugado no tempo futuro. Então a pergunta que ele me fez foi, qual é o tempo verbal correto? Eu falei para ele, não é um ou outro, são todos eles. Então nós colocamos aí na apostila a transcrição de alguns textos para agilizar. E a gente mostra aí para você textos, né, que mostram essa clara distinção dos tempos da própria salvação. Passado, colocamos aí Atos 15, 11, que diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Fomos salvos, tempo passado. Já em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo enfatiza o tempo presente. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Agora, diferente de fomos, a afirmação é somos. Mas também há textos que apontam para o futuro. Como Romanos capítulo 5 e versículo 10,
que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, estando já reconciliados, ele diz muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora aqui a frase, seremos salvos pela sua vida, está no futuro. Embora ele fala de reconciliação no passado, como algo que já aconteceu, ele fala de um seremos salvos, apontando para o futuro. Logo, a experiência de salvação, e igualmente a de santificação, ela abrange todos os tempos. E isso nos ajuda a enxergar algo maior, porque alguns estão tentando enxergar ou enfatizar apenas uma parte. Quando eu falei para esse jovem, todos os tempos estão corretos, ele disse, mas como? Eu falei, é só você entender que uma parte do processo já aconteceu, outra parte do processo está acontecendo, e uma outra parte do processo ainda irá acontecer. Falei para ele, por exemplo, estou para completar, agora no início do mês de novembro, 24 anos de casado com Kelly, minha esposa. Então, eu posso me referir ao meu casamento como uma experiência passada. Há quase um quarto de século atrás nós nos casamos. E nós podemos nos referir não só ao episódio do dia em que contraímos essa aliança matrimonial, mas tudo que a gente tem vivido ao longo dessa história. Tivemos o privilégio de gerar e criar 2 filhos, que amam o Senhor, hoje já estão crescidos, fora de casa, se preparando para o ministério. A gente pode falar de muita coisa boa vivida no nosso passado. Mas se eu e ela nos referimos ao nosso casamento como algo meramente do passado, nós não estamos falando da coisa toda. No momento, agora, no presente, estamos vivendo um momento incrível, fantástico. Um dia desse alguém perguntou para minha esposa, como é que está a crise do ninho vazio? Referindo-se à ausência dos filhos de casa. Minha esposa respondeu, disse, quem está em crise é o ninho. Aí disse, porque está bem vazio. Nem eu, nem meu marido estamos parando por lá agora. Nós caímos nesse mundo de Deus para fazer a obra de Deus. Então seja falando do nosso casamento, do cumprimento do propósito de Deus, estamos vivendo a fase incrível. Então o passado tem sido ótimo, o presente está sendo fantástico, mas nós estamos de olho no futuro. Decididos não só a envelhecer juntos, honrando a aliança do matrimônio, mas cheio de sonhos, por conta das promessas que Deus tem trazido ao nosso coração e daquilo que nós queremos fazer para Deus. Então eu não posso dizer que é uma experiência só do passado, nem só do presente e nem projetar algo só para o futuro. Mas eu acredito que eu posso olhar e dizer, tem algo fantástico no casamento que já aconteceu, tem algo fantástico no casamento que está acontecendo, tem algo fantástico que ainda vai acontecer. Quando falamos da obra da salvação e da santificação, não é diferente. Então, alguém afirmou, essa frase se tornou muito conhecida na teologia, e eu sequer sei citar a fonte, mas se diz repetidamente, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos, porque todas essas declarações cabem no projeto da salvação, que tem todas essas etapas. A segunda coisa a ser considerada é que, apesar de podermos nos referir a essas etapas da salvação, da santificação em termos de tempo, às vezes a Bíblia usa outra terminologia. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la ou completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Há um começo, mas também há um fim. O começo está situado no passado, Deus começou. O fim está situado no futuro, Ele há de completar, Ele há de concluir. Então talvez, a partir dessa perspectiva de Paulo, nós podemos não só tomar liberdade de acrescentar que se tem um começo e tem um fim, tem um meio, e que se a experiência do começo é passada e a do fim é futura, então a do meio é o tempo presente. Então talvez falar de começo, meio e fim seria uma outra terminologia, uma outra roupagem para falar da divisão dessas etapas de passado, presente e futuro. Pastor, o que é o começo? É a experiência da conversão. O que é o meio? É a fase de crescimento espiritual que devemos viver. O que é o fim? É o desfecho da obra da redenção. Daqui a pouco nós vamos dar um nome específico para isso, explicar um pouquinho mais e vamos chamar isso de glorificação. Agora, no ensino de Jesus, nós já vemos uma roupagem, uma terminologia diferente. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, Jesus fala a respeito de uma porta e um caminho estreitos que conduzem à vida eterna. Quando se lembra do texto? Ele também fala de uma porta e um caminho largos, portanto é outra porta e outro caminho, que conduzem a um outro destino completamente diferente. Ele diz que conduz à perdição.
Então vamos deixar de lado o assunto da perdição, que não é o que nos interessa, e falar desse da vida. De acordo com Jesus, a vida cristã tem pelo menos 3 etapas: porta, caminho e esse destino, que eu prefiro chamar de alvo. O que é a porta? É o começo de tudo. Em João 3,5, Jesus diz a Nicodemo: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então existe uma entrada, existe um ponto de partida, existe um início. E esse início é vivido a partir da experiência de conversão ou do novo nascimento. Mas o que eu e você precisamos ter em mente é que o grande projeto de Deus nunca incluiu mera e simplesmente que as pessoas se convertessem. Esse é apenas o começo de algo muito maior a ser vivido. Depois de se passar pela porta na conversão, nós precisamos entender que há um caminho diante de nós. Qual o propósito do caminho? É nos conduzir progressivamente até um alvo, até um destino. Então, depois da porta, o que nós temos é um caminho, o que dá ideia de movimento. Não é um acostamento, não é um estacionamento, né? É um caminho. E essa palavra caminho, ela foi muito usada nas Escrituras, não só no ensino de Jesus. Além de falar de porta, caminho e alvo, você vê Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mas o termo caminho, ele começa a ser usado desde o tempo dos profetas do Velho Testamento. Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, anunciou: haverá diante de vocês um caminho santo. Em outro texto ele diz: nem o louco errará o caminho. Em outro texto ele diz: enquanto vocês andarem pelo caminho, haverá uma voz atrás de vocês, dizendo: não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, esse é o caminho, ande nele. Então, quando nós chegamos nos dias do Novo Testamento, Jesus começa a falar de caminho. E como é que os apóstolos se referiam à nossa fé, o que hoje nós chamamos de cristianismo? Se você der uma boa olhada no livro de Atos, você vai perceber que o que nós chamamos hoje de cristianismo, eles chamavam de o caminho. Atos 9:2 diz que quando Paulo estava indo a Damasco, ele tinha a carta dos líderes, das autoridades dos judeus, para prender aqueles que eram parte do caminho. Atos 19:9, alguém de fora, falando mal dos nossos irmãos, diz: é a seita intitulada o caminho. Os de fora estão dizendo que a seita era intitulada o caminho. Por quem? Pelos próprios participantes dela, nossos irmãos convertidos. Então essa ideia de caminho, ela foi largamente difundida. E nós precisamos entender que ela apresenta uma alegoria, uma ilustração. Depois da conversão, há uma caminhada. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo. Ele fala de movimento. Prossigo para onde? Ele diz: para o alvo. O que nos aguarda no final do caminho? O alvo ou o destino. Qual o destino? Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz: para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Uma outra tradução diz: o objetivo final da vossa fé. A NVI traduziu: o alvo da vossa fé. Então nós estamos num movimento contínuo, depois de passar pela porta, em direção ao alvo. E essas 3 etapas da vida cristã, elas podem ser chamadas por várias nomenclaturas: passado, presente, futuro, começo, meio e fim, ou como vimos agora, porta, caminho e alvo. Mas qual é a terminologia que nós vamos usar? Nenhuma delas. Pastor, então por que gastou tempo falando de todas elas? Para te mostrar que na Bíblia isso é um padrão. E quando nós temos algo que há uma informação repetida nas Escrituras o tempo todo, eu compreendo que Deus não queria apenas nos dar informação, mas Ele já está entrando no terreno da ênfase. E se há ênfase, a importância em reconhecer aquilo que está por trás do padrão. Alguém disse que na corrida da santificação, como qualquer outra corrida, nós temos essas 3 etapas. Isso talvez seria uma ilustração moderna, sem o linguajar bíblico, mas que nos ajuda a entender a mesma dinâmica. Todo corredor sabe que uma corrida tem largada, desenvolvimento e linha de chegada. Se você perguntar a um corredor qual é a parte mais importante da corrida, ele vai rir de você. Ele vai dizer: a corrida não tem uma parte mais importante. A corrida toda é importante. Porque se você negligenciar qualquer aspecto ou parte da corrida, você não vai cumprir o propósito. Então, se alguém não largar bem, já fracassou de saída. Mas se largar bem, mas não desenvolver bem, também não adianta. Mas se largar bem, desenvolver bem e não cruzar a linha de chegada, também não adianta. Então, para que ele seja bem sucedido, ele precisa de todas as etapas do processo. Quando falamos da corrida da santificação, nós queremos
dar ênfase nessas três partes. O que é a largada é o começo. O que é o desenvolvimento é o meio. O que é a linha de chegada é o fim. Ou, nas palavras de Jesus, a largada é a porta. O desenvolvimento é o caminho, né? E o fim nós podemos chamar de o alvo ou o destino. Na linguagem dos tempos verbais, a largada é o passado. O desenvolvimento é a experiência do presente. E a linha de chegada é a experiência do futuro. Mas a forma como nós vamos nos referir a essas etapas, e nós destacamos isso no segundo tópico aí da apostila, né? As etapas da santificação, vai ser usando uma terminologia mais teológica do que só bíblica, né? Alguns desses termos teológicos não foram tirados de um versículo específico, mas eles retratam o que a soma do ensino bíblico nos proporciona. Então, eu quero me referir a cada um desses períodos, chamando eles especificamente de uma etapa da santificação. E o que nós vamos usar, até a razão pela qual eu vou evitar, por um lado, usar uma terminologia muito técnica da teologia, e por outro, nós vamos evitar descartar toda a terminologia dela. Por quê? Talvez você tenha 2 ou 3 meses de fé, talvez você tenha 2 ou 3 anos de fé, talvez você tenha 20 ou 30 anos de fé, mas a igreja do Senhor Jesus tem mais de 2000 anos de história. E por trás de nós há muito legado. Há um legado doutrinário, há um legado histórico, e muitas vezes ignorar o que aconteceu antes de nós nos leva a repetir erros desnecessários. Ao longo desses mais de 2000 anos de igreja, algumas coisas que hoje em dia as pessoas estão chamando de revelação, como se fosse uma coisa nova, e que Paulo lá em Efésios classificava isso de ventos de doutrina, é nada mais, nada menos do que a repetição dos mesmos velhos enganos que há mais de 2000 anos batem na nossa porta. Erros doutrinários que já foram refutados repetidas vezes ao longo da história. Não só pelos apologistas, eruditos, mas muitas vezes por gente simples, mas profundamente comprometida com a palavra de Deus, que se posicionava e dizia: esse engano não vai seguir adiante, não vai entrar na igreja, não vai afetar os nossos. E nós precisamos entender a importância do que Paulo chama da sã doutrina. Então, a nossa preocupação envolve desde respeitar esse legado teológico, como também tentar construir algo prático e fácil de entender. Então, os termos que nós vamos nos usar para referir a essas 3 etapas da santificação serão santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. É só uma outra forma de falar de passado, presente e futuro, começo, meio e fim, porta, caminho e alvo, ou largada, desenvolvimento e linha de chegada. Então eu vou pedir que você repita comigo esses termos. De vez em quando alguém me pergunta: pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu digo: não, é didático. É só para te ajudar a lembrar mesmo. Então diga comigo, aumente aí uns 12% o volume da voz do que você pensou em falar antes. E diga comigo: santificação inicial, santificação progressiva, santificação final. Então, essas são as 3 etapas que compõem um processo todo. Qual é o menor resumo dessas etapas? Vamos começar pelo menor resumo. Santificação inicial é a experiência da conversão. Santificação progressiva é a experiência de crescimento na fé. Santificação final é o desfecho da obra da redenção, o que Romanos 8:23 chama de a redenção do nosso corpo. E claramente ainda não aconteceu. Nós vamos mostrar daqui a pouco, provando isso biblicamente, que esse evento está reservado para o momento da segunda vinda de Cristo e tem grande importância no desfecho da obra da redenção. Como sabemos que santificação inicial é algo relacionado com a conversão? Em 1 Coríntios 6, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo faz uma relação de várias práticas de pecado. No versículo 10 ele termina dizendo: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas ele entra no versículo 11 de 1 Coríntios 6, dizendo assim: e tais fostes alguns de vós. Com essa frase, tais fostes alguns de vós, ele está dizendo, essa era a história de muitos de vocês. Esse era o currículo de muitos de vocês. Mas na sequência, depois de dizer, e tais fostes alguns de vós, ele diz, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus.
Então essa expressão foste santificado no passado, falando de algo que já aconteceu, tem que ser situado em um momento específico da cronologia de vida cristã. Qual? Ele usa o termo foste santificado junto com fostes lavados. Quando acontece esse lavar, o próprio Paulo que está afirmando isso é a pessoa mais indicada a responder. Em outra epístola, Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo se refere ao lavar da regeneração do Espírito Santo. Regeneração. Regenerar significa gerar de novo. Então, no momento em que fomos gerados de novo, ou que nascemos de novo, houve um lavar nas nossas vidas. Quando fomos santificados? No mesmo momento. O texto também fala de justificação. No momento que chegamos a Cristo em arrependimento e fé, nosso passado, toda a culpa e condenação foi removida. Nós fomos justificados ou nos tornamos justos. Nesse exato momento, também fomos santificados. Agora, essa experiência de santificação, pergunta, é toda a santificação que um crente pode viver? A resposta é não. Como sabemos disso? Vou dar 2 versículos para encurtar o resumo. O primeiro está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Quando o apóstolo Paulo está destinando a sua epístola, ele diz o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus. O termo santificado está conjugado passado, já aconteceu. Aos santificados em Cristo Jesus, ele diz assim, chamados para ser santos. Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu estou confuso. Eu fui santificado ou eu fui chamado para ser santo? Falei para ele, os dois. Você tanto foi santificado numa medida, como foi chamado para ser santo numa outra medida, que ainda não aconteceu na santificação inicial. Talvez a melhor forma de provar isso seja olhando para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Em 2 Coríntios 7:1, Paulo usa uma expressão e diz assim: aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Então, se há um aperfeiçoamento da santidade, é porque nós não experimentamos toda a santificação que poderia ser experimentada. Nós não experimentamos isso tudo na hora da conversão. Outro dia alguém falou para mim, não, quando você está apresentando a santificação como um processo em partes, você está querendo dizer que Deus não podia santificar a gente de uma vez só. Falei, essa lógica que você está usando seria a mesma coisa que pegar os 7 dias da criação de Gênesis, independente se aquele dia mencionado ali são dias de 24 horas ou não, e dizer que se Deus não criou o mundo no estalar de dedo de uma vez só, é porque Ele não podia criar de uma vez. Eu falei, é uma bobagem o que você está dizendo. Se a Bíblia se refere a Deus como o onipotente, aquele que tem todo o poder, Ele poderia ter criado no estalar de dedos, né, em milésimos de segundo. Agora, se Ele não fez dessa forma, a lógica nos remete ao fato de que Ele não quis, e não que Ele não pôde. Agora, se você quiser saber porque Ele não quis criar o mundo uma vez, ou porque Ele não quis santificar a gente uma vez, pergunta para Ele quando chegar no céu, que eu não faço a menor ideia. Eu sei que a Bíblia mostra que Ele escolheu trabalhar um processo, e Ele encheu as Escrituras de informações a respeito do processo, para que a gente soubesse que há um processo a ser vivido e experimentado. Amém? Então, o que eu e você precisamos entender é que, além daquilo que vivemos na conversão, há uma santificação a mais. Porque Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que o Espírito nos transforma de glória em glória. Este glória em glória sugere algo progressivo, como os degraus de uma escada. Então, nós sabemos que transformação não é instantânea, ela é progressiva. Então, santificação tem aquele aspecto instantâneo e tem aquele outro que é progressivo, razão pela qual denominamos esse segundo processo de santificação progressivo. No entanto, há um desfecho nos aguardando. Como eu mencionei, a redenção do corpo ainda não aconteceu. E isso nós chamamos de santificação final, porque acontecerá somente no fim do processo, como daqui a pouco nós vamos detalhar. Feito o menor resumo, eu quero fazer um resumo comparativo. Ele vai fazer muito mais sentido depois que a gente explicar cada etapa do processo do que agora. Mas eu já quero começar lançando essa ideia e esse conceito. Alguém disse que na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. Isso significa que o seu passado não é mais levado em conta. Romanos 8:1 diz, agora pois já nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nosso passado foi perdoado, nossa conta foi zerada e nós fomos livres da condenação do pecado. Agora isso significa que na conversão eu e você alcançamos o estágio da impecabilidade? Claro que não.
Senão João não escreveria dizendo: se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E porque não alcançamos ainda a impecabilidade e temos que lidar com a realidade do pecado, nós vamos descobrir agora que nessa outra etapa do processo, nós somos livres do poder do pecado. Qual a diferença de ser livre da condenação? Da condenação, Deus tirou a culpa que era contra nós, de um tempo onde éramos escravos e dominados pelo pecado. Mas na santificação progressiva, quando nós somos livres do poder do pecado, significa que em vez dele nos controlar, nós é que podemos subjugá-lo. Então, não alcançamos essa voz de impecabilidade, sem impossível pecar. É possível pecar, mas também é possível não pecar. Isso que significa ser livre do poder do pecado. Mas haverá um dia no futuro, santificação final, quando nós seremos livres da presença do pecado, quando ele será erradicado e removido completamente do nosso meio. Então a soma disso, sermos livres da condenação, sermos livres do poder do pecado e finalmente da presença, compõe a obra completa de santificação, que a partir de agora nós vamos detalhar cada uma dessas etapas. Agora, ao fazer isso, eu vou dar um pouquinho menos, de detalhes ou de tempo na fase de santificação inicial, por duas razões. Primeiro, é uma experiência que nós já desfrutamos, então nós conhecemos ela de forma prática. Segundo, talvez dessas três etapas seja a etapa que a igreja mais fala, prega e ensina, e portanto talvez não haja tanta dúvida ou necessidade de trazer tanta informação. Mas quando entrarmos no terreno de santificação progressiva e depois final, nós vamos nos detalhar um pouquinho mais nesse processo, para que a gente consiga então montar esse quebra-cabeça e enxergar o quadro todo. Então vamos falar agora de santificação inicial. Eu gosto de dizer que tudo começa na conversão, e é pela fé. Em Atos, no capítulo 26, nós temos o apóstolo Paulo diante do rei Agripa. Ele está testemunhando a sua conversão. E ele fala de como o Senhor Jesus apareceu para ele. No versículo 16 de Atos 26, ele fala ao rei Agripa que Jesus diz para ele: eu te constituí ministro e testemunha minha. No versículo 17, Jesus fala assim para ele: eu te envio para o teu povo e também para os gentios. Então, primeiro ele diz: você foi constituído por mim, Jesus falando uma testemunha. Você vai testemunhar para o seu povo, os judeus, mas também para os gentios. Agora, o que ele iria testemunhar para judeus e gentios? No versículo 18 de Atos 26, o Senhor diz assim: para lhes abrir os olhos e para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados. E Jesus diz assim: e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Nas palavras do próprio Jesus, há uma santificação que é pela fé nele. Aliás, o ponto central de toda a obra de santificação é o sacrifício de Cristo. Não apenas a pessoa, mas de uma maneira muito específica a obra que ele fez por nós. Daqui a pouco nós vamos detalhar isso um pouquinho melhor. Mas nós sabemos que essa é uma experiência de fé. A capacidade de crer naquilo que Jesus fez por nós. Então Jesus fala de ser santificado pela fé nele. Quando é esse momento de santificar-se, ou ser santificado pela fé nele? Abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Está falando da conversão. Receber remissão de pecados. Então, obviamente, isso é uma referência à santificação inicial. Você deve saber de cor Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esse estágio de santificação inicial é, em essência, uma experiência de fé. Não estou dizendo que o que vem depois não requer de nós fé. Paulo escreve aos Romanos e diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Também existe fé nesse aspecto progressivo, mas aqui essencialmente é uma experiência de fé. E quando a gente fala a respeito de fé, nós não podemos deixar de lado o conceito de que há uma provisão preparada, realizada, consumada por Deus a respeito da nossa salvação e da nossa santificação. Mas antes de falar dessa provisão,
eu gosto sempre de me referir ao fato de que a fé que nos permite buscar essa provisão, ela nos introduz no início de um processo que eu classifico de a materialização ou a concretização dessa provisão, desse projeto, dessa vontade eterna de Deus. E a melhor forma de falar disso é dando uma espiadinha no que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Alguém disse que a melhor forma de você entender o propósito de algo é voltando à sua origem. Por exemplo, quando as pessoas vão perguntar a Jesus em Mateus 19 a respeito de casamento, divórcio, novo casamento, o que é que Jesus faz? A pergunta de Jesus é: não lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher? Jesus vai lá na criação de Adão e Eva como o primeiro casal. Por que ele volta à origem? Porque a origem define o propósito. Então ele diz: antes de vocês discutirem porque Moisés permitiu temporariamente o divórcio, você precisa entender o propósito. E o propósito está lá na origem. A origem aponta o propósito. Então quando nós vamos falar a respeito do homem, nós também precisamos entender o propósito, voltando na origem. E a origem não é só a criação, é a revelação do que Deus planejou para nós antes mesmo da nossa própria criação. Então a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Quando o homem foi criado, depois da criação do mundo, mas antes da criação do mundo, quando o homem ainda não existia e Deus está apenas sonhando com o que iria acontecer, ele já estabeleceu qual era o trilho da sua vontade e do seu propósito. Que nós, a raça humana que ainda viria a existir, que nós fôssemos santos e irrepreensíveis nele. Porque é importante começarmos por aí, para entender que santidade não é um assunto secundário ou periférico na doutrina cristã, como alguns querem fazer a gente acreditar que seja. Santidade é o centro, é o cerne de todo o plano e de todo o projeto de Deus para a humanidade. Então quando nós olhamos para um Deus que antes da criação está sonhando com isso, nós vamos entender que ele também fez uma provisão que viabilizasse que isso se tornasse possível. Não apenas o que ele deposita no homem no início da criação, mas mesmo antes da queda do homem, que deu lugar ao pecado e corrompeu o propósito inicial, havia uma provisão eterna. A Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo 1, que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Antes do homem que foi criado para ser santo pecar e comprometer o projeto, Deus já tinha uma provisão, que era a obra de Cristo, que seria realizado por cada um de nós. Nós, seres humanos limitados ao tempo, seres temporais, a gente só consegue pensar no tempo em momentos distintos, que é como nós transitamos por ele. Deus, que é um ser atemporal, está fora disso. Para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele planejou algo desde a eternidade, a meu e a seu respeito. Então, a santificação é parte de uma provisão já determinada, estabelecida por Deus, na qual eu e você, por fé, podemos entrar, buscar essa realidade provisionada para que ela possa ser vivida, aplicada e praticada aqui na terra. Quem está entendendo, diga amém. Agora, em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, um texto que eu gosto muito, a Bíblia diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Eu amo esse texto, porque Deus não está falando apenas de dois tipos de cores. Escarlate e carmesim eram dois tipos de corantes, que quando aplicado ao tecido era praticamente impossível de ser removido. Eles não tinham reagentes químicos como os que nós temos hoje, né? O tipo de sabão, embora já houvesse a potássio, a forma mais antiga talvez de reagente químico para limpeza descoberta pelo homem, eles não tinham o mesmo tipo de sabão, detergente, alvejante que nós temos hoje. E nós estamos falando de um corante assim, né, distinto. Então Deus está falando de algo que todo mundo entendeu. Depois que um tecido era atingido com aquilo, não havia forma de reverter. Mas Deus está dizendo ainda que sua vida tenha sido suja, manchada, encardida pelos piores tipos de pecado. Não tem sujeira da sua vida que eu não possa tirar. Essa santificação começa produzindo uma limpeza extraordinária na minha e na sua vida. E não tem sujeira que ele não possa remover. Isso merece destaque. Mas, ao falar desse texto, tem uma outra parte a ser levada em conta. E eu desde criança fui muito influenciado, impactado, né, pelo exemplo, pela figura do meu pai. Tanto pelas horas que ele gastava
praticamente todos os dias, estudando a Bíblia e literatura cristã, como quando ele ia ensinar e compartilhar essas verdades. Isso me inspirou muito a seguir o mesmo caminho, botando a cara na Bíblia, estudando a palavra de Deus e viver desejoso de compartilhar isso com outros. E eu me lembro ainda garoto, ouvindo uma mensagem do meu pai, não me lembro qual era o tema, não me lembro qual era o assunto, mas eu me lembro do momento que o papai estava falando de Isaías 1:18. E ele diz, Isaías da parte de Deus cita não só 2 tipos de cores ou corantes, o escarlate ou o carmesim, mas ele também fala de 2 tons de brancura. Ele diz, se tornarão brancos como a neve, e se tornarão brancos como a pura lã. Papai diz, por que ele está citando 2 tons de branco? Com certeza não é uma comparação, porque a lã já entraria perdendo na comparação para a neve, que é bem mais branca do que ela. Ele diz, nessa ocasião, Isaías não está falando apenas de 2 exemplos de brancura sem um propósito por trás disso. Ele na verdade está sendo um instrumento de Deus para exemplificar 2 processos distintos de santificação. Quando a Bíblia diz que os nossos pecados se tornarão brancos como a neve, está fazendo referência à santificação inicial. O que é a neve? A neve é algo que vem do alto, do céu, sobre a terra. Nós não podemos produzir isso, não tem nada a ver com o nosso esforço ou as nossas obras, simplesmente vem do céu sobre a terra. Nos atinge, quando nos atinge, muda a realidade aqui embaixo. Eu sei que aqui o inverno não é lá essas coisas, mas lá no sul, né? Eu me criei aqui no interior de São Paulo, mas lá no sul onde moro mais de metade da minha vida, nós temos um inverno mais rigoroso. Eu morei por 9 anos numa cidade do interior do Paraná chamada Guarapuava. Quando eu me mudei para lá, peguei geadas assim de 7, 8 graus negativo, muito frio, uma cidade com mais de 1000 metros de altitude, mas eu nunca peguei neve. Porque a neve requer não só 0 grau para baixo, mas uma combinação de frio com umidade, que normalmente não acontecia lá. No entanto, quando mudei para a cidade, estranhava aquelas geadas. O povo que morava muito tempo na cidade dizia, não, antigamente costumava nevar. E eu ficava numa vontade que nevasse. Mas nos 9 anos que eu morei lá, nunca nevou. Resolveu nevar depois que eu fui embora. Então eu falo isso quase num tom de mágoa com o clima. Então, há uns 6 anos atrás, já estava um bom tempo morando em Curitiba. Lá em Curitiba caiu só uns floquinhos de neve. Não foi nada assim que empolgasse. Na verdade, foi mais decepcionante do que empolgante, né? Porque os flocos iam cair no chão e derretiam muito rápido, então a neve não se formava. Mas meu irmão mais velho, que ainda mora na cidade, mandou a foto. E se eu não conhecesse a cidade, eu não acreditaria que a foto era a cidade de Guarapuava. Parecia uma cidade europeia, coberta de neve, uma coberta branco para todo lado. E tem um parque em específico, do qual ele manda a foto. E quando eu olhei para aquele parque, gente, o parque é lindo, mas é muito grande, a manutenção era difícil. E havia vários aspectos ou pontos do parque que a gente poderia botar defeito. Tinha uma lagoa muito grande e numa parte da lagoa começou a proliferar um tipo de vegetação que foi se espalhando que nem praga. Aquilo roubou um pouco da beleza da lagoa. Quando nevou, você não via aquilo. Tinha lugares que o mato estava alto sem cortar. Quando nevou, você não via mais o defeito do mato sem cortar. Tinha lugares que a grama estava tão rala que expunha a terra. E quando chovia, aquilo virava barro e lama. Mas quando nevou, você não via nada daquilo. A neve tem a capacidade de cobrir completamente os defeitos. E você só vê aquele branco de cima. Quando Deus está dizendo, não importa como foi a sua vida, o seu passado, os pecados cometidos, eu vou torná-los brancos como a neve. Deus está dizendo, ninguém vai ver o que tinha por baixo. A justiça, a santidade de Cristo vem do alto sobre nós, nos é imputada e ponto final. Mas, quando a palavra de Deus diz, se tornarão brancos como a lã diferente da neve, não vem do alto sobre a terra. A lã brota de dentro para fora. E ela tem tudo a ver com a natureza da ovelha. Isso exemplifica o que é santificação progressiva. Santificação nunca foi, não é e nunca será de fora para dentro. Movimentos que tornaram um pouco legalista e pesada a mensagem de santificação tentaram mudar as pessoas de fora para dentro a partir de regras. Não estou dizendo que não exista hoje regras a serem obedecidas, mas estou dizendo que nunca funcionou dessa forma. Nem no período do Velho Testamento, chamado de a lei, os homens foram mudados de fora para dentro por conta das regras, e nem depois de tendo chegado a nova aliança, isso se tornou eficaz ou funcional.
Em Colossenses 2, de 20 em diante, até o 22 ali, ou 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se vocês já morreram com Cristo para esse mundo, por que é que vocês se preocupam com coisas como não toque isso, não prove aquilo, não manuseie aquilo outro? Ele diz: essas coisas com uso se destroem e não tem valor algum no combate à satisfação da carne. Então, nem antes na velha aliança, nem na nova, esse era o processo. Santificação no ensino de Cristo e dos apóstolos é algo que precisa acontecer de dentro para fora. E assim como a lã não apenas brota de dentro para fora, mas tem a ver com a natureza da ovelha, santificação progressiva tem tudo a ver com nós sermos controlados pela nova natureza, a natureza de Deus que recebemos mediante o novo nascimento. Então, é nesse ponto que nós precisamos entender: há uma experiência de santificação inicial, mas há uma experiência de santificação progressiva. A forma como as coisas acontecem nessa experiência inicial não são necessariamente iguais em todo o seu pacote nesse segundo processo, ou parte do processo, ou etapa do processo, que é a santificação progressiva. Se a gente não reconhece as etapas e a progressividade dela, nós vamos criar uma bagunça na hora da aplicação prática. Por que eu estou dizendo isso? Tenho visto pregadores modernos dizendo: você não precisa se preocupar com o comportamento, porque santificação é uma experiência de fé. E eles estão citando o quê? Atos 26, 18. Jesus fala de uma santificação pela fé. Mas Jesus fala disso quando? Na santificação inicial, na hora da conversão. Quando você vai estudar o que a Bíblia fala do próximo processo, depois de ter sido inicialmente santificado, não tem como jogar fora a ideia de que o comportamento do crente precisa ser afetado. Mas então eles pegam uma parte e, usando aquela parte, eles tentam anular outra parte, que a Bíblia é tão clara quanto a primeira ou mais, mas porque não enxergam todo, a bagunça doutrinária começa a acontecer. Então nós precisamos entender o pacote todo e entender o aspecto prático que acontece em cada etapa. Eu quero que a gente possa avançar agora para a ideia de santificação progressiva, que talvez seja um dos pontos de maior necessidade de compreensão que a igreja do nosso tempo precisa, aprofundar, amadurecer e crescer. Então nós vamos falar agora de santificação progressiva. Já mencionamos que em 2 Coríntios 7:1 Paulo fala sobre o aperfeiçoamento da santidade. Porque embora já vivemos uma parte, um aspecto da santificação, existe mais a ser vivido, existe mais a ser experimentado. Então talvez uma boa forma de entender que existe mais é a gente dar uma olhadinha, uma conferida lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na verdade nós vamos ler do versículo 10 até o 14 de Hebreus 10. Nesse texto nós vamos ver de novo a conjugação de tempos da santificação no passado e no presente, como também indicativos de que há coisas que foram guardadas para o futuro e que ainda não aconteceram. Então não só lá em 1 Coríntios 1:2, quando ele fala de gente que já foi santificada e ao mesmo tempo chamado para ser santo, mas também aqui em Hebreus nós percebemos, que falando em termos de tempo, nós temos etapas distintas da santificação. Então vamos ler o versículo 10 de Hebreus 10, primeiro 10. O texto diz: nessa vontade é que temos sido santificados. Observe o tempo passado. A NVI diz: fomos santificados. Outras versões diz: temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Vamos fazer uma pausa. E eu quero que você fique com essa ideia do versículo 10, está aí bem firmada na sua mente. A Bíblia fala da oferta do corpo de Jesus. Muitas vezes nós só enfatizamos o sangue derramado e nós não levamos em conta a ideia de uma oferta do corpo. Na ceia Jesus mandou que a gente tomasse o fruto da vide para recordar o sangue derramado, mas ele também mandou que a gente comesse do pão para recordar algo específico sobre o corpo. Existe algo que só lá na frente você vai entender porque eu estou dando destaque agora. Vou pedir para você guardar essa informação numa caixinha e daqui a pouco a gente tira, sobre a importância do corpo. Além de que é essa oferta do corpo de Jesus que viabiliza todo o projeto de santificação. Mas ele diz que temos sido ou já fomos santificados. Agora, depois de falar da oferta do corpo de Jesus, que ele usa uma frase, uma vez por todas, nos próximos 4 versículos, 11, 12, 13 e 14 de Hebreus 10, ele vai ampliar e desenvolver
ou justificar essa afirmação de uma oferta de uma vez por todas. E lendo isso, a gente vai entender melhor o processo. Então vamos lá, verso 11. Uma clara referência ao sacerdote levítico do Velho Testamento. Ele diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra ou à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O versículo 10 não diz que temos sido ou fomos, mas o 14 diz que estão sendo, porque uma parte já aconteceu, já fomos santificados. A outra parte está acontecendo, então estamos sendo santificados. Mais uma vez nós temos a indicação de um processo, mas esse texto nos mostra mais do que o processo. O verso 14 fala ali que com uma única oferta, diferente dos sacerdotes do Velho Testamento, que repetiam muitas vezes os mesmos sacrifícios, que a Bíblia diz que tinha uma figura, mas não podiam remover pecados. A Bíblia diz que Jesus, com um único sacrifício, aperfeiçoou o tempo passado para sempre. Uma única oferta, com um único sacrifício, Jesus garantiu tudo. Esse aperfeiçoou no passado, na minha e na sua mente, está limitado a 2000 e poucos anos atrás. Na mente do Deus atemporal, antes da humanidade ser criada, a provisão e o sacrifício de Jesus já estava preparado. Então assim, antes do homem ser criado, antes do homem cair, antes do plano de redenção ser ativado, a provisão estava consumada. Nós precisamos entender a diferença de algo que no plano espiritual já está pronto. Mas nós também precisamos entender que o download dessa realidade do plano espiritual para o natural não é necessariamente instantâneo e nem automático. E aqui eu acho que muita gente faz confusão. Eu vejo gente dizendo, você não tem que fazer nada a respeito da sua santificação, você só tem que acreditar no que já está pronto. Isso é uma parte da verdade, não é a verdade toda. Porque o que já está pronto vai escoar de lá para cá de forma automática ou instantânea? Não. Como sabemos que não? Versículo 13 diz que Jesus está aguardando até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Mas nesse único sacrifício, que já está pronto de uma vez por todas, a vitória plena sobre todos os inimigos já estava garantida. Mas aqui embaixo ele tem que esperar, porque o que está pronto nesse plano espiritual aqui em cima não se transfere num download instantâneo ou automático. Então aqui existe etapas, aqui existe tempo, aqui existe um desenvolvimento progressivo para que essa realidade provisionada fique à minha e à sua disposição. Porque a gente precisa destacar isso. Porque algumas pessoas não conseguem fazer a distinção entre santidade posicional com santidade comportamental. E aqui nós começamos a ter muita bagunça. Alguns estão dizendo, tudo que você precisa acreditar é que já está tudo pronto. É verdade que já está pronto, eu tenho que crer. Mas o que está pronto se transfere automaticamente só porque eu acreditei que está pronto? Não. Aliás, o acreditar naquilo que está pronto precisa produzir em mim uma conduta. Tiago fala de uma fé que se expressa por meio de obras. Isso também precisa ser entendido. Porque eu vejo muita confusão doutrinária nos nossos dias, com pregadores modernos, e nós precisamos de fato apresentar a verdade como ela é. Porque se a gente não reconhecer esses tempos distintos, a aplicação de um processo progressivo, nós vamos criar uma confusão que pode trazer mais dano do que a ignorância de como as coisas realmente funcionam. Então vamos pensar aqui algumas coisas juntos. Olhando para esse texto, obviamente, nós estamos enxergando aqui no versículo 14 que estamos sendo aperfeiçoados. No plano de Deus, Ele já aperfeiçoou. Aqui embaixo estamos sendo santificados, porque a transição não é imediata. Agora, saber que antes da criação, Deus já nos escolheu para ser santos, que essa provisão determinada, ela pode ser viabilizada para mim e para você. Precisa encher o meu e o seu coração de fé, não só para a santificação inicial que já aconteceu, mas para a progressiva que será vivida, que será experimentada. Agora, como eu falei que existe uma santidade comportamental, eu quero que você me acompanhe agora na primeira epístola de Pedro,
do capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 14 até o 16. Nesse texto das Escrituras, o apóstolo Pedro sinaliza algo com muita clareza para nós. Ele diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Deixa eu fazer uma pausa. Outro dia eu li esse versículo e uma pessoa me perguntou: o senhor está querendo dizer que um crente pode voltar até as paixões, desejos, ou dependendo da versão da Bíblia que você usa, concupiscência, que ele tinha antes da conversão? Eu falei: primeiro, muda essa frase, você está querendo dizer. Eu falei: não estou querendo dizer nada, eu estou lendo um texto que fala sozinho. O que você está querendo dizer é uma forma de dizer: não, isso é passivo de interpretação. Não, não é. Quando ele fala paixões que tinhas na vossa ignorância, é a mesma terminologia que Paulo usa de forma repetida para falar diante da conversão, o que se prova pelo termo filhos da obediência. Eles agora estão vivendo conversão. Em Efésios 2, de 1 a 3, quando Paulo disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós somos chamados de filhos da desobediência. Agora, por conta do novo nascimento, somos chamados de filhos da obediência. E ele está dizendo que não podemos nos amoldar aos desejos, às paixões que nós tínhamos antes. Então, se não fosse possível um crente voltar a desejar as mesmas coisas que antes, não haveria necessidade de uma advertência. E a advertência não está só nesse texto. Em Gálatas 5:1, Paulo diz: não vos coloqueis de novo debaixo de um mesmo jugo de escravidão. Em 2 de Pedro 2, de 20 a 22, ele fala de pessoas que depois de terem tido o pleno conhecimento da verdade, chegam ao ponto onde ele diz: melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da verdade do que depois de ter conhecido se apartarem do santo mandamento. Ele diz: com ele se cumpre certo adágio verdadeiro que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Nós vamos ver uma série de textos que claramente indicam não só a possibilidade, mas um risco real de que isso possa acontecer. Então, precisamos primeiro entender que é uma advertência. Segundo, agora, no versículo 15, ele dá o contraponto. Ele diz: pelo contrário. Então, o que é o contrário? Não amolde ao desejo de antes. Então, o contrário é amoldar uma outra coisa. O quê? Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, diz o versículo 16: sede santos, porque eu sou santo. Então, o que nós precisamos entender aqui, primeiro, essa coisa de que a gente muitas vezes fantasia: converti, nunca mais vou querer a velha vida, não é verdade. Segundo, depois de já ter convertido, a Bíblia está dizendo: tornai-vos santos. Algumas traduções dizem: sejam santos. Eu gosto dessa versão atualizada, que para mim é a mais acurada. A palavra traduzida ali como tornai-vos, no original grego é ginomai. Significa tornar-se, vir a ser, vir a existência. Então, ele não está dizendo que não houve santificação nenhuma, mas ele está dizendo no nível que deveria existir para a gente ser santo, como é santo o que nos chamou. Isso não aconteceu. Então ele está falando agora de uma outra etapa que precisa acontecer. Se somos chamados filhos da obediência, é lógico que já houve uma santificação inicial. É por isso que tem advertência para não voltar a agir como antes. Mas além dessa santificação inicial, a Bíblia diz que agora eu e você precisamos nos ajustar a um modelo, a um padrão, que é o próprio Deus, e ser santo como Ele é. Como vamos expressar essa santidade? O versículo 15 diz: em todo o vosso procedimento. Essa palavrinha aqui traduzida como procedimento é a palavra grega anastrofe. E ela, de acordo com o léxico de Strong, minha cola, de vez em quando alguém me pergunta: pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Digo: estudei nada. Tem um aplicativo aqui no meu tablet, no meu computador, no meu telefone, que quando você toca na palavra, ele puxa de quem estudou uma vida inteira. Então, às vezes, para soar mais erudito e não parecer que a gente está colando, a gente diz assim: de acordo com o léxico do Dr. Strong, tipo minha cola. Essa palavra grega anastrofe significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Ali foi traduzido como procedimento, que é um outro sinônimo. Agora, o que ele está falando? Que é uma conduta, que é um procedimento, que é uma postura, que é um modo de vida, ou traduzindo em miúdos, um comportamento, onde eu e você precisamos refletir a santidade de acordo com o padrão daquele que nos chamou. Então, como diante de um versículo desse,
E não só desse, como nós vamos ver vários ao longo de toda a Escritura. Alguém pode dizer, não tem que preocupar com o comportamento. O comportamento é algo central na expressão da nossa santidade. Não tem como a gente falar de santidade e deixar o comportamento de fora. Não, pastor, mas santidade é posicional. É, mas não é só posicional. Ela também é posicional e ela também é comportamental. Eu gosto muito de um livro do John Bevere, Kryptonita. Como destruir aquilo que rouba a sua força. É um livro que nos últimos 2 anos eu estou recomendando demais para todo mundo. Um dos melhores livros nesse assunto de santidade e falar contra o pecado que eu já vi. Ele traz não só alinhamento doutrinário, mas eu creio que é uma mensagem de alinhamento profético para o nosso tempo, para a nossa geração. John dá um exemplo, falando, simplificando, santidade posicional e comportamental, que eu achei fantástico. Então, o exemplo é de 2 anos atrás, está desatualizado o que eu vou aplicar aqui. Ele diz o seguinte: eu e Lissa, ele está falando da sua esposa Lissa, a esposa dele, eu e Lissa estamos casados há 35 anos. Ele diz, Lissa não é mais minha esposa hoje do que ela era quando se casou comigo há 35 anos atrás. E se daqui outros 35 anos a gente ainda estiver vivo, ela não será mais minha esposa do que é hoje, ou do que era há 35 anos atrás. Ele diz, ser minha esposa é uma posição que ela tem. Essa posição não necessariamente melhora com o tempo. Ele diz, por que ela tem essa posição? Porque eu a escolhi. Eu dei a ela o meu nome. Eu fiz dela parte da minha família, minha herdeira. Eu garanti que ela tivesse um documento, um certificado do nosso país, que sustenta a posição que ela tem. Ele exemplifica e diz, isso é santidade posicional. Deus nos escolheu. Ele nos deu o seu nome. Ele nos fez parte da sua família. Ele nos fez seus herdeiros. E Ele nos deu um testamento que garante a nossa posição. Então, antes de falar do que santificação progressiva é, vamos começar pelo que ela não é. Santificação progressiva não fará de você mais filho de Deus do que você já é. Porque filho é uma posição que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Então, peraí, pastor Luciano, se a santificação progressiva não melhora a minha posição, por que é que eu preciso dela? Porque sem ela, você piora a sua posição. Com ela você não melhora, mas sem ela, você piora. Então John diz assim, mas se Lissa, minha esposa, resolver sair, ou até mesmo morar com outros caras, o comportamento dela vai comprometer a posição dela. E diz, isso é santidade comportamental. Nós precisamos parar de acreditar numa pregação enganosa, que diz que aquilo que você faz não afeta quem você é. E a gente tem ouvido muito esse tipo de coisa ultimamente. Eu tenho visto muita gente repetindo um autor internacional e dizendo o seguinte, se antes da minha conversão, quando eu era um pecador por natureza, meus atos de justiça não podiam mudar o que eu era, porque que agora que eu me converti, sou a justiça de Deus em Cristo, meus atos de pecado mudariam quem eu sou. Isso, na verdade, não é uma lógica, é um sofisma, é um raciocínio falso. Primeiro, se isso fosse verdade, eu quero entender como é que Adão caiu. Porque se o pecado de Adão afetou a posição dele, como é que o pecado de alguém hoje não afeta a posição dele? O que eu e você nos tornamos em Cristo hoje, filhos de Deus, Adão era por criação. Lucas capítulo 3, quando fala da linhagem de Jesus, pega a ascendência, a linhagem, né, no sentido inverso. Vai dizendo quem era filho de quem até chegar em Adão. E aí o texto diz assim, 7 filhos de Adão, Adão filho de Deus. Adão é estabelecido por Deus nessa terra como filho de Deus, que carrega a imagem e semelhança de Deus. Agora, o pecado afetou isso ou não afetou? Claro que sim, quando Jesus vem, ele é chamado de o filho único, unigênito de Deus. Não tem mais filho nenhum de Deus na terra. Porque o primeiro que entrou com essa condição sabotou a posição dele e a nossa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, se essa declaração de que o comportamento não muda o que eu sou fosse verdade, então não podia ter mudado nem do início da criação. As pessoas muitas vezes começam a acreditar em algo que lhe seja conveniente, mas não necessariamente bíblico ou respaldado pelas Escrituras. Então esse tipo de lógica de se antes de eu converter, quando eu estava morto espiritualmente, minhas obras não me vivificavam, então agora que eu estou vivo espiritualmente, minhas obras não me matam, é talvez semelhante a dizer, eu não podia ter nascido sem meus pais. O que é uma afirmação verdadeira. Ninguém tem o poder de se gerar.
Mas aí a pessoa cria uma lógica. Então, se eu não podia nascer sem meus pais e eu dependia deles, então também não posso morrer sem meus pais. O que não é verdade. Uma pessoa que não pode nascer sem seus pais pode se matar. Não é uma recomendação nem a sugestão, por favor. Mas ela pode, hipoteticamente falando, e tem a possibilidade de se matar a hora que ela quiser, porque ela não depende dos pais para tirar a própria vida. Nenhum de nós poderia nascer de novo espiritualmente sem uma intervenção de Deus. Nenhum de nós faria isso pelas obras, mas qualquer um de nós pode se matar espiritualmente por meio de ações e de um comportamento equivocado. Então essas coisas precisam ser esclarecidas, porque senão nós estamos empurrando uma nova geração para um lugar absurdamente contraditório ao que a Bíblia ensina. Então alguns dizem, não, santidade não tem a ver com comportamento. Eu pergunto, que Bíblia você lê, se é que está lendo alguma? Gente, olha Paulo falando, 1 Tessalonicenses 4,3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Traduz Paulo o que é isso? Ele diz, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão, porque o Senhor, como antes vos advertimos e agora claramente testificamos, é o vingador dessas coisas. O que é que ele está falando? Comportamento. Nós vamos perceber vários textos, não só o de Pedro, falando de uma santidade que é comportamental, mas desde o ensino de Cristo, epístola após epístola, toda a ênfase é no comportamento. Como alguém vem dizer que não tem que se preocupar com o comportamento? Então, é importante que a gente entenda isso. E para aprofundar isso um pouquinho melhor, eu quero que você vá comigo para Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E vamos começar no versículo 17 a leitura. Nesse versículo 17, Paulo diz, isso portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Vamos fazer uma pausa. O que é não andar como andam os gentios? Primeiro, Paulo não está falando do balanço, da ginga do corpo. Ok? Ele está usando uma linguagem figurada. Como era chamado o cristianismo no início, como nós vemos na Bíblia, de o caminho. Então, a linguagem bíblica do livro de Efésios e de vários outros textos fala sobre a maneira como nós devemos andar. É a conduta que nós vamos ter no caminho, ou ao longo do caminho. Quando ele diz, não ande como andam os gentios, quem era um gentil? Tecnicamente, todo não judeu. Agora, Paulo está escrevendo aos Efésios. Éfeso hoje está situado na Turquia. Ele está escrevendo ao povo que, naturalmente falando, não era judeu. Portanto, eles, tecnicamente falando, eles eram gentios. Mas quando Paulo escreve aos coríntios, ele chama esses irmãos coríntios, que eram da Grécia, da Europa, de o Israel de Deus. Porque pela conversão nós nos tornamos os filhos da fé de Abraão, como Paulo explica na Epístola aos Gálatas. Então, como se converteram e se tornaram linhagem espiritual de Abraão, a analogia é que gentios são os não convertidos. Então, em outras palavras, aqui no versículo 17, Paulo está dizendo que um crente não pode andar ou se comportar como se comporta um ímpio. Então, não apenas a Bíblia volta a falar da possibilidade de ter o comportamento diante da conversão, como mostra que há uma preocupação com o comportamento do crente e que o comportamento do crente não pode ser igual ao comportamento de um não crente. Com isso em mente, vamos continuar aqui a leitura. 18. Como que andam os gentios? No fim do 17 ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então aqui, apesar dos detalhes do comportamento que envolve a vaidade do pensamento, o estar obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, um coração duro, insensível, qual é o grande foco? É que eles com avidez, ou seja, com intensidade, cometem toda sorte de impureza. Então ao falar de cometer toda sorte de impureza, ele está falando de comportamento. Agora, com isso em mente, vamos olhar o versículo seguinte, o 20, que está na sequência. No 20 ele diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vamos fazer uma pausa aqui. Paulo não está dizendo, não foi assim que aprendeste sobre Cristo, a respeito de Cristo, ou da obra de Cristo. Mas ele está dizendo, não foi assim que aprendeste a Cristo. Ele está dizendo, Cristo não foi apenas uma pessoa sobre quem nós pregamos, não foi apenas uma obra realizada na cruz,
na qual nós precisamos entender e crer. Mas ele está dizendo que Cristo é um modelo que foi apresentado a vocês. Nós pregamos Cristo, nós pregamos um modelo. E é por isso que você vai ver Paulo dizendo: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ele está dizendo que Cristo é um padrão de comportamento. Cristo é um modelo a ser seguido, um modelo a ser reproduzido. Aliás, a ideia de modelo para a santidade é clara desde 1 de Pedro. Segundo é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos. Quem é o modelo? O próprio Deus. Agora aqui ele entra dizendo: não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo um comportamento igual do ímpio não tem nada a ver com o evangelho que foi pregado a vocês desde o início. Verso 21, olha a indignação de Paulo: se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. Paulo está dizendo: agora eu vou questionar se vocês de fato ouviram o básico, o essencial, o fundamental, aquele princípio mais rudimentar e elementar de todos, que Cristo é um modelo a ser seguido. E diz: essa é a verdade em Jesus. E gente, nós não podemos ignorar isso. 1 de João 2,6 diz: se alguém diz estar nele que é em Cristo, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 1,21 diz que ele nos deixou exemplo, a fim de que a gente siga as suas pegadas, ou imite a sua conduta. Romanos 8,29, a Bíblia diz: aos que dantes conheceu, também os predestinou, ou destinou de antemão, para que fôssemos conformes a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Segundo aos Coríntios 3,18, o Espírito nos transforma de glória em glória. No quê? Na imagem do Senhor Jesus. O centro, o cerne, a essência do Evangelho é que eu e você precisamos ser parecidos com Jesus. E onde devemos ser parecidos? No comportamento. Agora, como alguém pode fazer uma afirmação absurda de que não há necessidade de se preocupar com o comportamento? Não entende o básico da verdade em Jesus ao falar isso. Agora, é lógico que nós não estamos falando de um comportamento que muda só pelo seu esforço. Nós vamos chegar na parte inteira e adequada do entendimento. Mas primeiro é mostrar que existe comportamento. Olha o verso 22. Qual é a verdade em Jesus? No 22 ele diz: no sentido de que quanto ao trato passado, essa palavra aqui traduzida trato passado, é a mesma palavra grega usada pelo apóstolo Pedro, que nós lemos agora há pouco, anastrofe. Ela significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Então ele está dizendo no sentido de que quanto ao comportamento passado, a postura pregressa, a conduta diante da conversão, o modo ou estilo de vida ou procedimento de antes de vir a Cristo, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, ou santidade, dependendo da versão, procedentes da verdade. O que é que eu e você agora precisamos entender a respeito desse assunto? A questão do comportamento é uma chave. Primeiro que ele está dizendo: não comporte como comporte os gentios, diz como eles se comportaram. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, o modelo de comportamento. Agora ele diz que eu e você temos que nos despojar do velho homem. Quando eu olho para essa declaração do apóstolo, que está enfatizando o que significa despojar, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é a forma prática como eu e você lidamos com isso. O que significa despojar do velho homem? Significa que eu e você temos uma responsabilidade de fazer algo que não pertence a Deus. Então, se eu e você estamos recebendo da parte de Deus uma ordem para que a gente coloque de lado o velho homem, significa que isso não aconteceu de forma automática na conversão. Mas tem muito crente tentando acreditar: não, quando eu me converti o velho homem morreu. Outros estão acreditando: não, quando eu me batizei o velho homem morreu. Se tivesse morrido, Deus não estava mandando você se livrar do miserável. Agora vamos tentar entender junto. Não, é sério, um dia eu batizei um rapaz, ou já não me lembro se fui eu, mas eu lembro que ele sai do batistério. Estávamos vários pastores batizando muita gente, mas ele sai do batistério, ele olha emocionado para mim e diz: pastor, glória a Deus. Ele aponta para o batistério e diz: o velho homem ficou lá. Eu olhei para ele e falei: não ficou não. Ele arregala os olhos, meio indignado: que isso, pastor? Misericórdia, ficou lá. Eu falei: não ficou. O miserável saiu molhadinho com você. Se tivesse ficado, a Bíblia não mandava você se despojar dele.
Então nós precisamos entender que há um despojamento do velho homem. Assim como no verso 23 a Bíblia fala sobre se renovar no espírito e entendimento. E no verso 24 ela fala sobre nos revestimos de um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Agora, Paulo está falando do que é a verdade em Jesus, do básico, do fundamental, do essencial, do elementar. Então eu te pergunto, o que em termos práticos significa despojar-se do velho homem e revestir-se do novo? A maioria dos crentes para quem eu pergunto isso me olhou com a cara de paisagem ou de desespero. E alguns só silenciam, outros respondem, não faço a menor ideia. Eu digo, mas gente, se isso é o básico da verdade em Jesus, e a gente não sabe como fazer isso, como é que nós vamos cumprir o básico? A verdade é que nós não estamos fazendo nem o básico, porque nós nem entendemos o que é o básico da verdade em Jesus. Então, do que Paulo estava falando antes? Comportamento. Não se comportem como se comportam os gentios. Do que ele está falando sobre o trato passado? Comportamento. E do que é que ele vai falar na sequência? Olha o versículo 25, que é continuação. Nessa continuação, ele diz assim, por isso, essa expressãozinha, aqui traduzida por isso, significa, portanto, então, por esse motivo, por causa de... É claramente uma palavra de ligação entre o assunto que vem sendo trabalhado antes e a continuidade que vem.